Olá, eu sou o Dr. Jefferson Ribeiro, professor do Instituto Federal Goiano Campos Morrinhos, e vamos dar continuidade às aulas O221 de melhoramento animal. Hoje, a nossa terceira aula de melhoramento aplicado em suínos é cruzamento utilizado em suinocultura. Quando falamos em cruzamento, estamos falando de acasalamento de diferentes raças ou linhagens. Ou ainda podemos entender o cruzamento quando estamos acasalando espécies diferentes. No suíno nós temos as três opções, que é quando eu utilizo duas raças diferentes, né? Um exemplo, eu posso utilizar Landrace e Large White. Posso fazer cruzamento entre linhagens diferentes, né? Linhagens de empresas diferentes. Mas posso também fazer o cruzamento de espécies diferentes, que é o cruzamento, por exemplo, do javali com o suíno doméstico, né? Onde o pessoal chama o produto final de javapor. Bom, aí, o intuito de fazer o cruzamento, né, é explorar a heterose. A heterose é a superioridade dos indivíduos cruzados em relação aos pais que são puros. Na verdade, o que acontece é o indivíduo, quando ele é feito cruzamento, busca-se que ele seja o mais adaptado possível. E a heterose, ela mede essa adaptação, né? Essa possibilidade do indivíduo cruzado ser mais adaptado do que o indivíduo puro, né? E, portanto, sendo mais produtivo. Além disso, o cruzamento ele é importante porque ele busca a diferença entre as raças. Então, o que uma raça e outra pode contribuir para que o cruzado possa ser um pouco mais adaptado. Com isso, nós chamamos isso de complementariedade entre raças. Ou seja, o que falta numa raça eu procuro na outra. Né? Então, fica acabando sendo a ideia de complementariedade. E existem diferentes formas de fazer cruzamentos. Nós vamos ver nessa aula quais são essas diferentes formas. O primeiro cruzamento que nós vamos ver é o cruzamento simples. Esse cruzamento consiste, né, em juntar duas raças, uma raça A e uma raça B, e o produto final é o indivíduo meio-sangue, também conhecido como F1. O primeiro problema que esse tipo de cruzamento pode ter é que o produtor ele tem que manter duas raças diferentes no seu plantel, o que às vezes é muito difícil e um pouco oneroso. Nesse cruzamento, é mantido em torno de 100% da heterose no F1. Entretanto, alguns criadores eles podem cruzar os F1s, né, para tentar manter o padrão racial ou, né, no plantel. Entretanto, o cruzamento de F1s, né, vão originar os F2, que só vão manter 50% da heterose, ou seja, os animais não vão ter tanta adaptabilidade e talvez a mesma produtividade dos F1s. Mas é um tipo de cruzamento que funciona bem, principalmente porque alguns produtores eles podem repor as fêmeas do próprio plantel, não precisa de comprar fêmeas. E às vezes comprar o macho ou comprar o sêmen dos machos. Nesse caso, a gente pode utilizar, por exemplo, né, um exemplo de cruzamento seria animais, né, que no caso na raça A, que são capazes de imprimir maior qualidade de carcaça ou maior rendimento de carne, e na raça B, animais que podem ser mais usados como boas mães. Então, animais que tenham maior tamanho de leitegada, ou bom tamanho, né, de leitão ao nascer, ou mesmo habilidade materna. O segundo tipo de cruzamento que nós vamos ver é o cruzamento rotativo alternado com duas raças. Nesse cruzamento, que consiste em ter duas raças, né? Inicia-se com duas raças puras. Então, nós iríamos iniciar, né, com um reprodutor de uma raça A e uma matriz da raça B. Os filhos, né, ou a progênie desse cruzamento será o indivíduo então AB, que é o meio-sangue. Aí eu volto eu alterno, né, com um reprodutor da mesma raça B, que era a raça da mãe anterior. Aí os filhos, né, a progênie desse resultado, né, desse cruzamento, eu volto de novo com o reprodutor da raça A e em seguida outro reprodutor da raça B, ou seja, então eu vou sempre alternando as raças. Nesse tipo de cruzamento, né, quando eu fizer o primeiro cruzamento aqui, por exemplo, do indivíduo A com B, né, e aí depois alternando, o produtor vai ter no máximo dois tipos de grau de sangue, que é uma hora ele vai ter 2/3 de A e 1/3 de B, e outra hora ele vai ter 1/3 de A e 2/3 de B aproximadamente.
Esse tipo de sistema é ideal para produtores que têm um baixo nível de tecnificação, um baixo nível de criação, porque a maior composição genética do grau de sangue vai ser então esses 2/3, que não terá tantos problemas de manejo. Uma outra vantagem desse sistema é que o produtor ele pode manter as fêmeas, né, para a reposição do plantel e levar os machos sempre para o abate, né? O problema é que ele sempre vai ter que manter dois reprodutores, né, os reprodutores de duas raças, né, no caso aí de uma raça A e de uma raça B. Ele tem que manter esses reprodutores no plantel. Assim como nós temos o cruzamento rotativo entre duas raças, podemos também ter o cruzamento rotativo alternado com 3 raças. É bem semelhante ao de duas raças, entretanto, seria mais uma raça para o reprodutor, né? Então ele iniciaria, por exemplo, com o reprodutor A e uma matriz B. As filhas desse cruzamento depois cruzaria com uma raça B. As filhas então do cruzamento do B com o AB seria, né, levada a um macho da raça C, e aí vai alternando então as raças dos reprodutores, né? Ora uma raça A, ora uma raça B, ora uma raça C. Desta forma também, o produtor pode repor as fêmeas com o próprio plantel, mas ele precisa de manter machos, né, de 3 raças diferentes. Aí parece um inconveniente. Primeiro, achar 3 raças que conseguem se complementarem, né, o que é difícil. Às vezes é mais fácil você achar 2 raças que se complementam. E mas com a vantagem de poder repor as fêmeas do plantel, né? Isso é uma grande vantagem. Também fica difícil o controle reprodutivo, né? Uma vez que você está trabalhando com animais cruzados de raças completamente diferentes às vezes. Mas para produtores com baixa tecnificação é uma boa alternativa. Cruzamento triplo ou tricross. Nesse cruzamento, fêmeas AB, provenientes então, né, de um reprodutor da raça A e de uma matriz da raça B, é cruzado com um reprodutor da raça C e a progenie toda desse cruzamento é levada ao abate. Nesse tipo de cruzamento é uma opção onde o criador pode obter o maior grau de heterose possível e, ao mesmo tempo, um alto nível de produção proveniente das raças utilizadas nos cruzamentos. O inconveniente desse sistema é que o criador precisa adquirir machos puros da raça C ou adquirir fêmeas da raça B, ou ele manter, né, 3 tipos de raças no seu plantel, né, sendo que ele vai ter que manter então machos da raça A, fêmeas da raça B e manter então machos da raça C para poder fazer toda essa composição. Mas é um cruzamento muito utilizado, inclusive algumas linhagens da Embrapa, aves e suínos, né, linhagens que eles disponibilizam para os produtores, são frutos de tree cross. Então, é muito utilizado, extremamente utilizado em suínos. O último cruzamento que nós vamos ver é o cruzamento duplo entre 4 raças. Nesse tipo de cruzamento, 4 raças são cruzadas, mas da seguinte forma: primeiro se faz o cruzamento entre 2 raças, né, uma raça A e uma raça B, e aí eu vou ter o F1 dessa raça, né, que seria o indivíduo meio sangue, e alternativamente eu faço o cruzamento de uma raça C e uma raça D, e o produto também, que seria um F1, é levado a cruzamento com a progenie das raças A e B. E aí, no final, eu vou ter, então, um indivíduo que vai ter, né, 1/4 de cada uma das 4 raças. Essa é uma opção para o criador que deseja aproveitar a heterose individual do híbrido duplo. É a heterose materna, né, que vem das fêmeas, e a heterose paterna dos pais, né? O inconveniente é que o criador precisa adquirir, ou ele adquire machos cruzados, né, das 2 raças, ou ele tem que manter 4 raças no plantel para essa formação. Por isso que nesse caso, normalmente utilizamos esse cruzamento duplo ou duplo híbrido, né, como ele é também conhecido, o produto final aqui é conhecido como duplo híbrido, é muito utilizado então como na formação de linhagens, né? Então,
Quando a gente tem, por exemplo, as linhagens da Pigs, né, da Top Pigs, da AgroSéries, é muito comum dessas linhagens serem um cruzamento duplo. Nesse caso, faço então uma linha macho, onde eu vou utilizar duas raças A e B, onde os animais vão ser selecionados para serem bons machos, né, ou bons pais, né, e faz a linha fêmea, onde eu vou ter então duas raças que são provenientes de animais de qualidades bom para fêmeas, né? E no final então é cruzado essas raças, né? Então uma linha paterna, uma linha materna, e o produto final, né, machos e fêmeas, são levados a abate. Normalmente, pequenos criadores não utilizam esse tipo de cruzamento, né, por causa, já falei uma vez, né, por causa de manter 4 raças no plantel. Mas é uma alternativa extremamente excelente quando se deseja ter, né, um grau de heterose muito alto no produto final. Nós vimos na primeira aula sobre melhoramento de suíno que é preciso atender, né, as linhagens modernas de suínos, elas precisam atender a diversos anseios, vamos falar assim, da cadeia produtiva. As linhagens modernas, elas têm que atender ao criador, ela tem que atender à indústria e tem que atender também ao consumidor, né? Então, por mais que o melhoramento ele consiga atender, né, ele busque atender a todos esses segmentos, ele precisa ser pensado muito antes. Buscar principalmente animais com maior potencial genético para determinadas características e que sejam extremamente compatíveis com o interesse do mercado para esses 3 segmentos que eu acabei de dizer. E por isso, então, o melhorista, ele é um profissional que ele precisa ter, né, em sua mente prever um pouco as exigências do futuro. Estima-se que aproximadamente, né, para um suíno que hoje estaria, né, numa grande empresa de melhoramento, ele vai atender ao mercado por aproximadamente daqui a uns 5 anos. O que eu estou querendo dizer é que, né, o suíno que é pensado hoje numa granja de melhoramento só vai estar na mesa do consumidor daqui a aproximadamente 5 anos. Então, o melhorista ele precisa estar muito à frente do seu tempo, observando o mercado sempre e observando as exigências daqueles 3 segmentos, né, do produtor, da indústria e do consumidor, para que ele possa conseguir fazer, né, um animal que atenda a todos esses anseios. Portanto, a qualidade e o preço final do produto do suíno depende da qualidade do estoque genético e da habilidade de produzir carne suína com custos mínimos para o produtor e também para o processador. E que seja extremamente interessante para o consumidor, né? Então, imagine que os segmentos eles têm anseios diferentes, né? O produtor, por exemplo, ele quer um animal que cresça rápido, que tenha excelente conversão alimentar, né? Enquanto a indústria ela se pensa muito na qualidade, que seja um animal que tenha excelente qualidade, excelente conformação frigorífica. Já o consumidor ele quer um animal que seja, né, que tenha preço baixo, né? Ou seja, eu não quero pagar caro e que tenha qualidade. Se a gente observar bem, os 3 segmentos eles têm anseios diferentes. E então o animal ele tem que atender a todos esses anseios. Bom, a estrutura piramidal em suinocultura ela é bem semelhante à estrutura piramidal das aves também. Então nós teríamos um rebanho núcleo, né, onde ocorre uma alta seleção, né, onde aproximadamente de 1 a 2% dos indivíduos são selecionados aí. Nós temos rebanho multiplicador, onde acontece o cruzamento entre as raças ou linhagens, né? Com aproximadamente de 6 a 8% dos animais são retidos para manter esse rebanho multiplicador, o restante são levados a abate, por exemplo, né? E nós temos rebanho comercial. Nós vamos ver a partir de agora cada uma das características desses rebanhos aí. Vamos iniciar então pelo rebanho núcleo, né? O rebanho núcleo é composto de raças puras ou de linhagens sintéticas. Nesse extrato, há alta intensidade de seleção, com vistas principalmente a maximizar o progresso genético.
Os melhores indivíduos, então, são selecionados para a reposição do próprio rebanho e parte dos demais indivíduos é utilizada na reposição do rebanho multiplicador ou na comercialização. E o restante, então, né, desse rebanho é destinado ao abate. Então, nesse rebanho núcleo, né, quando a gente está utilizando, por exemplo, a formação de linhagens, aí eu vou ter aquela linha materna e as linhas paternas, né? Nesse caso aqui, ó, representando do lado esquerdo a linha paterna, né? Então, o rebanho núcleo ele vai ser responsável, então, por fazer seleção de machos e fêmeas que serão bons pais e que vão, então, compor, né, o rebanho multiplicador nas linhas, né? Então, nesse caso aqui, sairão machos e fêmeas para reporem os rebanhos multiplicadores para a formação de linhagens. Da mesma forma, eu vou ter a linha materna, onde eu também terei, né, machos e fêmeas, né, no caso, fêmeas aqui, machos aqui, que serão responsáveis por alimentar os rebanhos multiplicadores para a linha fêmea. Nesse caso, então, fica entendido que nós teremos, então, né, depois do rebanho multiplicador, um macho da linha macho e fêmeas da linha macho para formar bons machos, né? Os reprodutores machos que serão utilizados nas linhagens, né? Da linha macho. E teremos também boas fêmeas, né? Da linha fêmea e machos da linha fêmea, onde serão selecionados para fornecerem fêmeas da linha fêmea para aquele cruzamento que a gente chama de cruzamento duplo híbrido, né? Ou cruzamento duplo. Já o rebanho multiplicador, né? A ideia então é receber raças puras ou linhagens sintéticas do rebanho núcleo e realizar o cruzamento entre raças ou linhas para a produção de F1. Nesse sentido, no rebanho multiplicador é aproveitada então a complementação das raças ou linha, né? Esse rebanho, então, tem a finalidade de produzir fêmeas e machos híbridos e os melhores animais são utilizados na reposição do rebanho comercial. Por fim, o rebanho comercial utiliza o material proveniente do rebanho núcleo ou do rebanho multiplicador, dependendo do sistema de cruzamento adotado, para a produção de suínos híbridos, que estão todos destinados ao abate, né? Nesse sentido, há um atraso de tempo entre o melhoramento genético nas fazendas núcleos e a transferência desses ganhos genéticos para os produtores comerciais, através de multiplicadores. Esse atraso ele varia um pouco, entre 3 a aproximadamente 5 anos, e é chamado então de atraso genético, né? Então é muito importante para os criadores de rebanhos núcleos, né, e também os de rebanhos multiplicadores nesse sentido, ter noção de qual será a necessidade do mercado e também do produtor, né, nesse caso, do mercado consumidor e do produtor, além da indústria, para fornecer, então, suínos o mais rápido possível para que esse atraso genético seja o mínimo. Então, como um resumo do que a gente acabou de ver, então no rebanho núcleo eu terei raças e linhas puras, ocorrendo a seleção e transferência de reprodutores, né? Eles serão fornecidos esses animais para o rebanho multiplicador, que fará os cruzamentos entre raças diferentes, né? Com sentido de produção de machos e fêmeas híbridas, e também para multiplicação e transferência dos reprodutores. E o rebanho multiplicador, então, vai compor o rebanho comercial, que aí sim há a produção de leitões de ciclo completo, né? Utilizando machos e fêmeas híbridos na comercialização da produção. Nesse caso, esse rebanho comercial são os rebanhos que são levados para abate, né? E para a industrialização da carne suína, que são depois disponibilizados em açougues, feiras, supermercados, etc. E aí chega até os consumidores, então. Eu falei um pouquinho de tempo atrás que há diferença entre a forma de transferência desses animais do rebanho núcleo para o rebanho multiplicador e para o rebanho comercial. Então, nós vamos ver aqui 4 tipos de fornecimento desses animais que vão do rebanho núcleo, chegando diretamente no rebanho comercial ou passando pelo rebanho multiplicador. Então, o primeiro modelo que nós temos é o modelo onde eu tenho o rebanho núcleo fornecendo apenas machos, né, somente os machos, para os rebanhos comerciais. Então, não existe rebanho multiplicador nesse caso.
A reposição de fêmeas no rebanho comercial é feita, então, com as fêmeas do próprio rebanho. Então, ou seja, é a passagem direta dos animais de rebanho núcleo para o rebanho comercial. É um modelo que nós temos. No segundo modelo, nós temos, então, transferindo machos e fêmeas do rebanho núcleo para o rebanho multiplicador, e somente os machos do rebanho multiplicador são repassados para o rebanho comercial. Nesse modelo, ele apresenta maior atraso genético, visto que o tempo necessário para que o melhoramento obtido no rebanho núcleo seja passado para o comercial é muito maior, né? E aí, nesse caso também, o produtor ele vai utilizar apenas as fêmeas do próprio rebanho comercial para a reposição do seu plantel, né? E comprando machos dos rebanhos multiplicadores, né? Esse é um sistema muito utilizado em suinocultura, né? Muita gente utiliza isso. Só compra macho das grandes empresas de genética e mantém sempre as fêmeas do seu próprio rebanho. O próximo que nós temos, né, é o modelo 3, onde o rebanho núcleo, né, ele fornece machos e fêmeas para o rebanho multiplicador, e do rebanho multiplicador fornecendo machos e fêmeas para o rebanho comercial. Esse modelo permite a exploração máxima da heterose nos rebanhos comerciais, né? Nesse caso, nós teríamos, então, a exploração da heterose individual, da heterose materna e da heterose paterna. Um problema desse tipo de modelo é que o produtor, né, ele tem que comprar fêmeas e machos dos rebanhos multiplicadores. Ou seja, ele não repõe as fêmeas do próprio plantel. O último modelo que nós temos é o modelo 4, onde eu tenho, né, machos e fêmeas do rebanho núcleo sendo transportados para o rebanho multiplicador, e desse rebanho multiplicador, apenas as fêmeas vão passar para o rebanho comercial, e os machos vêm então do rebanho núcleo, né? Esse modelo ele apresenta menor atraso genético e permite boa exploração então da heterose no rebanho comercial, principalmente através da heterose individual, né, e a heterose materna, né, que ela vem dos rebanhos multiplicadores. Então, assim, no final desta aula, né, nós vimos então os tipos de cruzamentos utilizados em suinoculturas e também, né, não só exclusivamente em suinoculturas, muitos desses cruzamentos são utilizados também em aves, né, ou até mesmo em bovinos, suínos, bovinos, equinos, né, caprinos e ovinos. Na próxima aula, nós vamos começar mais propriamente dito as características que nós vamos utilizar, né, em suinocultura para a seleção dos animais.